Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para ministrar acerca da Palavra de Deus. Essa semana eu tive a experiência de conversar com duas mães. Todas duas, os seus filhos estariam sendo submetidos a uma cirurgia. E eu conversei com elas, né? Sempre é muito difícil, independente da idade do filho, não é? Sempre é muito difícil aí para uma mãe passar por uma situação como essa, não é? Você está aí indo para o hospital, vai deixar o seu filho, há um limite até onde você pode ir, e elas estavam bem apreensivas, né? Confiando em Deus, mas o coração de mãe apreensivo. E eu conversei com elas, né? Antes da cirurgia e depois da cirurgia. A voz completamente diferentes de uma e de outra situação. A voz apreensiva, né? Explicando a Deus, pedindo a Deus, mas aquele tom de apreensão, né? Toda cirurgia tem os seus riscos. E depois da cirurgia nós voltamos a nos falar e uma voz completamente diferente. Era voz de alívio, voz de gratidão, aquela voz que expressava, né, a gratidão a Deus pelo que Ele fez, não é? Porque foi com o filho onde ela não podia ir, esteve com ele, né, na cirurgia e trouxe-os de volta. Gratidão. Gratidão a Deus por aquilo que Ele fez, não é? Fez o que você não podia fazer. Não podia tomar o lugar, não podia operar, precisou parar e ficar nessa dependência, na dependência de Deus. E quando eu falo isso para você, nessa hora, eu sei que você, se pensar aí na sua vida, você vai ver que em muitos momentos foi assim. Momentos em que você não tinha o que fazer e experimentou da misericórdia, da bondade, do agir de Deus. E isso deve gerar em nossos corações gratidão. Gratidão por quem o Senhor é, gratidão pelo que Ele fez. E quando eu pensava nisso, nessa questão assim, de lembrar das coisas que Deus fez, eu lembrei uma música do Sérgio Lopes, né? Que ele diz: tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. E na vida é assim, nós precisamos nos lembrar das coisas que Deus fez e, nos lembrando disso, ter um coração grato, um coração agradecido ao Senhor, sabendo que não foi a força do nosso braço, mas foi Deus que fez, foi o Senhor que operou. E aí eu gostaria de ler nessa noite com vocês um salmo que fala acerca disso. O salmista olha para si e ele começa a ver as coisas que ele tem para agradecer a Deus. Os salmos são livros, né, que as pessoas costumam ler, né? Tem aqueles salmos que são sempre lidos, né, de forma recorrente. Tem os salmos famosos. Nós temos muitas coisas a aprender ao lermos os salmos. Nós temos aí a experiência de um salmista que nós podemos nos identificar com ela e trazer para as nossas vidas. Gostaria de ler com vocês nessa noite o Salmo 103, que nos diz assim, Salmo 103, ele nos diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios.
Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, seus dias são como a relva, e como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando o vento desaparece e não conhecerá, e daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para os que se lembram de seus preceitos e os cumprem. No céu estabeleceu o seu trono, o seu reino domina sobre tudo. Bendize ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Bendize ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Eu li todo o Salmo 103. Todo o Salmo 103, né? Então, esse aqui é um salmo de Davi. Nós não sabemos aí exatamente em quais circunstâncias ele escreve esse salmo, em que período da sua vida, mas é bem possível que ele já tenha escrito já com uma idade mais avançada. Ele fala aqui acerca de Deus que perdoa os pecados, né? E ele teve essa experiência, né, de ver Deus perdoando os seus pecados. Então, a gente acredita que ele já escreveu, né, com uma idade mais avançada. E quando você olha para esse salmo, você percebe aí que ele é um louvor puro, é de uma alma que consegue reconhecer o Senhor e os seus feitos, e reconhecendo isso, a sua alma se enche de louvor e de gratidão. Ele começa esse salmo, né, os 2 primeiros versos, ele começa aí dizendo que Deus abençoou, trouxe benefícios para aquela vida. Os 2 primeiros versos você vai perceber isso, não? O Salmo 103, a gente vai ver aí, ele louva, não é? Os 2 primeiros versos, ele vai louvar aí a Deus pelos seus benefícios. Depois, ele vai louvar a Deus aí pela sua misericórdia, que não tem fim. Ele vai louvar aí a Deus depois pela sua glória, pelo seu amor. Ele faz depois uma comparação entre esse homem, né, mortal, finito, e compara aí com o reino eterno de Deus.
e encerra fazendo aquela convocação para que os céus e a terra se juntem e bendigam ao nome do Senhor. Aí a gente tem essa divisão aí nesse Salmo 103. E esses 2 primeiros versos aí ele vai estar conclamando, dizendo para as pessoas dos benefícios que Deus abençoa. Traz benefícios na vida do homem. E ele vai dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor. O bendizer aqui é lembrar de quem ele é. E ele é a fonte de todas as bênçãos. Presta atenção nisso. O salmista, ele está convidando, ele está dizendo aí para a sua alma, bendizer ao Senhor, bendizer o seu santo nome. E fazer isso por quê? Porque Deus é aquele que traz bênçãos, benefícios para a sua vida. Não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Deixa eu parar aqui para perguntar uma coisa a você. Na sua vida, você consegue reconhecer Deus nos benefícios, nas bênçãos que Ele traz para você? Claro, mamãe. Olha, eu só consegui esse emprego porque foi o Senhor. Olha, eu consegui abrir o meu comércio porque foi Deus. Deus visitou minha casa com cura, foi o Senhor. Mas será que isso vai para além das palavras? Será que você vive com a sua vida bendizendo ao Senhor? Se você vive bendizendo ao Senhor, diga aí, qual é o espaço que Ele ocupa aí na sua vida? Porque às vezes as coisas não passam de palavras, de meras palavras, que não condizem com a vida que vivemos. As pessoas hoje têm tempo para tudo. Mas pouco tempo para Deus. Para pensar nas coisas que são do alto, para viver as coisas que são do alto, para encher a sua alma com as coisas que são do alto. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele está aqui dizendo, né? Bendizer ao Senhor, ele está aqui lembrando de que Deus, ele é a fonte de todas as bênçãos. E ele faz isso com todo o seu ser, não é da boca para fora. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Lembra da música de Sérgio Lopes? Tente lembrar. Tente lembrar. Passa aí um filme na sua cabeça agora. Quantas pessoas. Olha, eu estou pedindo a Deus que me cure. Eu vou viver uma vida para dizer que foi Deus que me curou. A cura veio. Mas o esquecimento também. E a vida que se viveu foi para longe de Deus. Não esqueça de nenhum dos benefícios de Deus. Então, para agora, para este momento, seja grato. Viva uma vida de gratidão. E aí ele vai dizer, ele é aquele que sara as tuas enfermidades. Ele é aquele que perdoa as suas iniquidades.
O verso 3. Né? Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Ele vai dizer aqui que Deus perdoa as iniquidades. Então, se você nesse momento aí se sentir, olha, eu tenho sido um pouco ingrato, Ele é aquele que perdoa todas as tuas iniquidades. Olha, o pecado está aí, está na vida do homem. Mas Deus é aquele que perdoa os pecados. Quando esse homem olha para si e se reconhece esse pecador, ele é alcançado pelo perdão de Deus. Ele é alcançado pelo perdão de Deus. Então, deixa eu dar uma outra parada aqui. Se você pecou, se você errou, se você confessou, receba o perdão de Deus, porque Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ele não perdoa umas iniquidades, Ele perdoa todas as iniquidades daqueles que se chegam à presença dEle. Pai, eu errei, eu pequei. Lembra do filho pródigo? Quando ele cai em si, quando, como a gente diz, né? Quando a ficha cai, ele sabe que pecou contra o Pai e ele vai ao Pai para dizer isso. Eu pequei contra o Senhor. E o Pai é aquele que perdoa todas as iniquidades. Não aceita a acusação do diabo, não. Ele é acusador, mas em Deus está o perdão para que você viva. Ele é aquele que sara todas as tuas enfermidades. Ele é aquele que cura, que traz cura para as suas enfermidades. Irmão ali, mas há pessoas justas, não é? Que sofrem. É uma das perguntas aí, né? Por que o justo sofre? Ele sofre, ele passa pela enfermidade e alguns são tragados por ela, alguns morrem. É verdade. E isso acontece porque é um propósito para Deus, de Deus para as vidas das pessoas. Nem todas as orações de cura serão atendidas com cura, mas todas elas chegarão ao altar de Deus. Se Deus tiver o propósito, Ele cura. Se Ele não tiver o propósito, Ele recolhe para si. Mas o salmista está dizendo que toda cura, ela provém de Deus. Toda cura, ela provém de Deus. Quer seja, né, quando você passa pelos médicos, quer seja de forma milagrosa, ela vem de Deus. Porque nós temos um tempo determinado aqui e o Senhor cumpre isso. E o salmista reconhece que a cura, ela vem de Deus. É quem redime aí a tua vida da destruição, que tira você da cova, que te coroa de graça e de misericórdia. Olha que coisa tremenda. Ele vai dizer que, além de curar, Deus traz outras bênçãos. Deus traz a misericórdia. Deus traz aí os bens, o alimento, de sorte aí que permite aqueles que são seus ter asas
e voar aí como a águia. Ele diz aí a gratidão porque ele consegue reconhecer que Deus é aquele que cuida dos oprimidos, né? Que faz justiça e que julga isso, a causa dos oprimidos. Diferente muitas vezes da justiça que nós vemos na terra. Mas ele é aquele que faz justiça, o justo juiz. Aí ele lembra aí do povo no início. Ele diz, olha, ele manifestou aí os seus caminhos a Moisés. E os seus feitos aos filhos de Israel. Ele fez aí notório os seus caminhos a Moisés. Ele revelou-se a Moisés, ele revelou a lei a Moisés. Ele esteve com o povo durante todo aquele período no deserto. Ele trouxe livramento, né? Livrou da mão de Faraó, atravessou com aquele povo no deserto, deu àquele povo aí a terra que ele havia prometido. Sustentou o povo no deserto. Olha, um Deus que faz assim com o seu povo. Eu preciso louvar e bendizer o seu nome. E você não pode pensar que isso aconteceu apenas com Moisés e o povo no passado. Porque se você olhar para a sua vida agora, você vai ver o quanto Deus caminhou com você. Quando enfrentamos os desertos da vida. Quando enfrentamos aí a terra seca, árida. E o Senhor traz água de onde não tem. Provém alimento de onde você não consegue ver. Esse é Deus. Bendiga o seu santo nome. Bendiga o seu santo nome. Ele vai dizer aí, não é, dos versos 8 ao 14, que o Senhor ele é misericordioso, ele é piedoso. O Senhor é assim. Deus é aquele que não nos trata segundo os nossos pecados. Louvado seja Deus, porque Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Nós não poderíamos estar na presença dEle. Ele vai dizer aí que Ele apaga completamente os nossos pecados e cuida do seu povo como um pai cuida aí dos seus filhos. Ele sabe da nossa estrutura, Ele sabe que somos pó. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem retribui consoante as nossas iniquidades. Eu abri vários parênteses aqui, né, na meditação, mas deixe-me abrir mais um. A Bíblia está dizendo que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Que somos seus filhos. E o nosso proceder deve ser igual ao dele. Dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Muitas vezes nós estamos querendo retribuir o pecado dos outros. Muitas vezes nós queremos aí tratar segundo a iniquidade. O que Deus fez por você? Como Ele foi misericordioso e bondoso. Que o seu proceder seja igual, não diferente. Lembre disso. Ele vai falar aí acerca do homem que é transitório, que é mortal. Ele vai dizer aí que esse homem, os dias dele são como a relva, como a flor do campo, que floresce em um momento e depois desaparece.
Mas quando ele diz isso aí, né, dessa nossa vida frágil, ele vai lembrar da misericórdia de Deus, do seu amor para com o homem, esse homem mortal, esse homem que aparece e daqui a pouco desaparece, que não é nada comparado à eternidade de Deus. Mas ele vai dizer que Deus, que é de eternidade a eternidade, ele derrama a sua misericórdia sobre o homem, sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança, dos que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. O homem é transitório, Deus tem a sua misericórdia. E o texto diz que ele derrama dessa misericórdia. Esse Deus que é de eternidade a eternidade, ele derrama da sua misericórdia sobre os que o temem. A sua justiça sobre os filhos dos filhos, para guardar a sua aliança, para os que guardam a sua aliança, e para os que se lembram dos preceitos e os cumprem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Além de temer o Senhor, ensine seus filhos a temer. Ensine seus filhos a guardar e guarde você. Porque a misericórdia do Senhor é sobre você e os seus filhos. O temendo, guardando a sua aliança, lembrando dos seus preceitos e os cumprindo. E aí ele vai encerrar aqui, né, convidando todo mundo a louvar o Senhor, convidando aí a terra e os céus para que louvem o Senhor, os anjos, todos os seus exércitos, os seus ministros, todos aqueles que fazem a sua vontade, devem louvar e bendizer o Senhor. Então hoje, lembre do que Deus fez, bendiga o seu santo nome. Lembre de quem o Senhor é, louve o seu santo nome e escolha viver uma vida de gratidão. Uma vida que guarda os preceitos do Senhor, uma vida que teme ao Senhor, que ensina os seus e vive assim. Vamos juntos dizer, vamos juntos glorificar, vamos juntos bendizer o nome do Senhor. Bendizei ao Senhor vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendiga. Não esqueça de nenhum dos benefícios do Senhor, mas bendiga hoje e viva uma vida de acordo com aquilo que está saindo de seus lábios. Uma vida que verdadeiramente reconhece e bendiz ao Senhor. Grande abraço, Deus abençoe a sua vida e até a próxima.